Olá, boa tarde. Uma boa tarde para você. O Paraná TV começou na semana passada uma série de reportagens sobre aposentadoria. Falamos sobre direitos e deveres dos trabalhadores, revisão do benefício e também sobre previdência privada. É um assunto bem amplo. Nesse período, nós recebemos uma série de e-mails dos telespectadores com dúvidas e reclamações relacionadas ao atendimento que recebem do INSS. O maior alvo de crítica é o trabalho dos peritos. Então, infelizmente, não é possível responder a todas as perguntas, mas a repórter Gisá Batista está agora com os e-mails em mãos e vai esclarecer para a gente os principais pontos. Então vamos conversar com ela. Uma boa tarde, Gisá. Vamos começar falando sobre o trabalho dos peritos? Olá, Mira, boa tarde. Realmente estou com muito e-mail aqui, são muitos papéis. Eu vou tentar responder essas perguntas. Quem vai me ajudar a responder é a Luciana Krauschuk, que é aqui do INSS. Vamos começar então com a pergunta da Eva de Colombo, do Marcos de Curitiba e do Jorge. Eles todos perguntam sobre a questão da perícia. Então, Luciana, muitos dizem aí pra gente, mandaram nos e-mails reclamando dessa questão, que na hora que chegam na perícia o médico nem olha direito, já diz que eles não, já podem voltar a trabalhar e eles não se sentem, na verdade, capazes de voltar a trabalhar pela situação que eles estão. O que fazer nessa hora? O que o INSS pode dizer? Bem, os segurados eles precisam entender que nem sempre um exame de perícia médica da Previdência Social é um exame médico de um profissional que acompanha, né? Na verdade, o perito médico ele vai avaliar a capacidade laborativa e muitas vezes não é necessário examinar necessariamente o segurado. Então, o perito, pelos laudos, pelo próprio atestado, ele tem condições de verificar a questão da capacidade laborativa. Se o segurado ele não se contentou com o resultado médico, ele pode protocolar o PP, que é um pedido de uma reavaliação médica, ou um PR, que também é um pedido de reconsideração, ou até mesmo recorrer à junta de recursos, que é uma instância que, apesar de administrativa, ela é superior à instância da Agência da Previdência Social. E vai ser reanalisado todas essas questões que descontentam esse segurado. O Jorge de Curitiba disse que a esposa dele estava com essa situação, que ela veio, ela não conseguiu, depois foi por via judicial, conseguiu, mas chegou aqui de novo e aí um perito se disse autoridade no lugar e disse para ela que ela não poderia mesmo, que ela poderia mesmo voltar a trabalhar e ela teve que voltar. Como é que fica essa situação? Pode ir por cima da questão judicial? Como é que fica essa situação? Tem muitos segurados que optam pela via judicial, né? E aí o juiz ele tem mais liberdade de decidir e a perícia médica também ela é feita com peritos do INSS e peritos judiciais, né? Então eles têm uma outra análise e muitas vezes pode ser deferido o pedido na justiça. Bom, o Marcos de Curitiba reclamou em relação à demora para agendar a perícia. Alguns dizem que é 30 dias, mas ele já está há 120 dias esperando aí e disse que precisava com urgência porque vai vencer o prazo. Nós tivemos neste ano de 2009 bastante aposentadoria no quadro dos peritos, né? E infelizmente essa situação acabou afetando a nossa agência, a nossa agenda também. Então, assim, a gente está solicitando por concursos para que venha novos peritos para que a gente consiga regularizar essa situação. Ele disse que uma das alegações foi que faltam peritos mesmo, é isso mesmo? É isso mesmo. Certo. Bom, a gente tem outro e-mail aqui de uma professora e ela pergunta o seguinte, se para se aposentar como professor precisa dos antigos 25 anos ou é mais agora, mudou? É 25 anos para a mulher e 30 anos para o homem, né, professor, professora, que estejam na educação infantil e ensino fundamental. Ela é a Márcia, ela é de Rio Branco do Sul e ela pergunta se o valor é integral mesmo e se a pessoa fica fora da sala de aula e está num outro setor de educação, isso conta como período de trabalho? Dependendo do setor pode contar e a aposentadoria é integral. O processo é o mesmo, ela pergunta também. O processo é o mesmo, só que ela vai ter que comprovar a questão desde quando que ela é professora, diplomada e os vínculos que ela tem nessa função, ou funções similares que também são consideradas na área do magistério. Um outro e-mail aqui é do Joel, de Curitiba, e ele diz o seguinte, que ele está em dúvida se o antigo patrão dele depositou a contribuição. Como é que ele faz para descobrir isso? Ele ficou preocupado que mais para frente vai se aposentar e não sabe se essa contribuição vale até como uns anos.
Essa pergunta do Joel é bem legal e ela representa, assim, grande preocupação dos nossos trabalhadores. Nesse caso, ele pode procurar uma das nossas agências e pedir um extrato do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social. Se esse vínculo não constar no CNIS, ele vai poder comprovar pela carteira de trabalho ou pela ficha de registro de empregados que ele teve vínculo com essa empresa. E nesse caso, o fato do empregador não ter efetuado os recolhimentos previdenciários não vai prejudicá-lo, desde que ele comprove o vínculo. E se esse vínculo estiver no nosso sistema, já pode considerar como comprovado. Muito obrigada pela entrevista. Mira. Obrigada, Gisá. Como eu disse no início, infelizmente não dá para responder a todas as perguntas, muita né, Thaís? gente. Mas nós agradecemos aos telespectadores que participaram conosco.